Olá, tudo bem? Eu fiz aqui um desenho para a gente analisar, que é a situação que o enunciado dá pra gente, tá bom? A gente tem uma pessoa que ela vai querer pular, então ela vai saltar e depois descer. A distância máxima que ela consegue fazer é 20 metros, quando a velocidade inicial dela é 4 metros por segundo. Aí a gente tem que lembrar de algumas coisinhas, por exemplo, o alcance máximo. O alcance máximo ele sempre acontece quando o ângulo aqui é de 45 graus, porque isso faz com que a velocidade x e a velocidade y, ou seja, os componentes horizontais e verticais, sejam iguais, tá bom? E isso faz com que o alcance seja máximo. Depois você pode entender aqui pela fórmula também que para esse alcance ser máximo, eu preciso que o seno seja máximo. E para o seno de 2 vezes θ ser máximo, esse 2 vezes θ precisa ser 90, que é o maior seno que existe, é o de 90 graus, né? Então precisa 2 vezes θ igual a 90 graus. O 2 passa dividindo e o θ precisa ser 45 graus, que é a metade de 90. Por isso que o ângulo aqui é sempre 45 graus, tá bom? Então é só essa informação que você precisava saber. E tem duas fórmulas de resolver: aplicando a fórmula ou indo no passo a passo no braço mesmo, na raça. A primeira forma é assim, ó. O alcance máximo é igual à velocidade inicial ao quadrado, a total, né? Vezes seno de 2θ sobre g, que é a gravidade do lugar. O alcance máximo é 20. A velocidade inicial é 4. E o seno é 2 vezes 45 graus, né? Que o ângulo aqui é 45. E g é a gravidade. Aí, 4 ao quadrado dá 16. Seno de 90 graus dá 1. Aí eu passo g para cá, passo 20 para cá. E tenho que g é 16 vezes 1 sobre 20. 16 sobre 20 dá 0,8 metros por segundo. Como nós queremos a aceleração em 10 na 1 metro por segundo ao quadrado, a gente tem que a aceleração da gravidade é 8 vezes 10 na menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, a resposta lá no gabarito fica 8. Também existe outra forma de resolver, que é ainda no braço. Assim, ó, a gente tem duas componentes aqui, né? A horizontal e a vertical. Como a velocidade total é a soma vetorial delas duas e elas formam 90 graus entre si, então a gente pode aplicar as relações trigonométricas. No caso, é como se eu empurrasse essa velocidade vertical aqui e formasse um triângulozinho com a velocidade horizontal, vertical e a velocidade total. O seno e o cosseno de 45 graus são os mesmos, que é a raiz de 2 sobre 2. Por isso que tanto Vy quanto Vx vão ser os mesmos, tá bom? Porque seno é igual a cosseno. Eu vou calcular aqui primeiro V0y e depois a gente pode só igualar, tá? Então, aqui, ó, seno de 45 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, que fica V0y sobre V0. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, V0y sobre 4, que é a velocidade. Passo o 4 para cá, o 4 divide com 2, fica 2, e V0y fica 2 raiz de 2 metros por segundo. Se fosse o cosseno de 45 graus, seria V0x sobre V. Como o cosseno é o mesmo valor e V também é o mesmo valor, fica tudo igual. Por isso, V0x é igual a V0y, e V0x também é 2 raiz de 2 metros por segundo. No lançamento oblíquo, a velocidade horizontal ela é constante, tá? Percorre um movimento uniforme, porque não existe nenhum obstáculo, digamos assim, para parar essa velocidade, né? E a velocidade vertical, como ela está sujeita à aceleração da gravidade, ela faz um movimento uniformemente variado. Então, primeiro a gente descobre o tempo de queda, tá? Aqui pela distância horizontal, o que eu sei, né? A distância é 20, a velocidade é 2 raiz de 2, que a gente descobriu aqui, eu quero o tempo. Passo aqui dividindo, fica 20 dividido para 2 dá 10. Divide o raiz de 2 também, fica 10 sobre raiz de 2. Racionaliza, multiplica a raiz de 2 em cima e embaixo, fica 10 raiz de 2 sobre 2, que dá 5 raiz de 2 segundos. A gente tem que entender que esse aqui é o tempo total, tanto de subida quanto de descida. Como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então metade do tempo é para subir e metade do tempo é para descer. Quando a gente sobe aqui, no ponto mais alto, a velocidade vertical, né, esse Vy é 0, porque ele vai começar a inverter o movimento, ou seja, ele vai deixar de subir para começar a descer. Então, eu posso fazer assim, ó. Se metade do tempo é de subida e o tempo total é de 5 raiz de 2 metros por segundo, o tempo de subida é 5 raiz de 2 sobre 2, que dá 2,5 raiz de 2 metros por segundo. É só dividir o 5 por 2. Então, eu faço assim, ó. V igual a V0 mais AT. Como eu estou
orientando aqui a trajetória para cima, né, com a velocidade inicial positiva, e a gravidade está para baixo, a gravidade fica negativa, tá bom? E aqui o tempo é apenas o de subida. Como na subida a velocidade vertical final é zero, porque ela vai inverter o movimento, e a velocidade inicial é 2 raiz de 2, eu só faço aqui, ó. 0 é igual a 2 raiz de 2 menos a vezes 2,5 raiz de 2. Passo o a para cá, fica 2,5 raiz de 2a igual a 2 raiz de 2. Passo 2,5 dividindo. O raiz de 2 corta com o raiz de 2 e fica 2 dividido para 2,5, que também dá 0,8, que arrumando fica 8 vezes 10 na menos 1 metros por segundo ao quadrado. Então, dos dois jeitos aqui, você chega em 8 vezes 10 na menos 1 metros por segundo ao quadrado. A única coisa que você precisava lembrar era de que o alcance máximo é dado pelo ângulo de 45 graus, tá bom? Sempre, sempre, sempre 45 graus, porque assim ele faz as velocidades serem iguais e a máxima distância ser percorrida, tá bom?